No caminho de Emaús. Bíblia Evangelho de Lucas capítulo 24 versículos do 13 ao 34. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. 2 pessoas andando pela estrada, pelo caminho, desanimadas, tristes, pois a esperança havia morrido, voltando para o lugar de onde saíram, a aldeia de Emaús. Estavam saindo do lugar certo, do lugar da obediência, onde Jesus havia dito, para que ficassem até que recebessem o Espírito Santo. Atos capítulo 1 versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24 versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Saindo do caminho de Jerusalém, e entrando no caminho de Emaús, afastando para a periferia de Jerusalém, distanciando do lugar onde se encontrava a promessa de Deus. Esses 2 homens, discípulos de Cristo, seguidores do caminho de Jesus, estavam no trajeto da aldeia de Emaús, voltando atrás. Jesus foi ao encontro deles, então tornou-se o caminho do retorno, caminho do entendimento, onde Jesus pôde se aproximar deles, ter uma conversa muito preciosa. A graça pode nos alcançar nos caminhos mais variados e inesperados. Para relacionar com Jesus, devemos conversar com ele, meditando nos seus ensinamentos, falando sobre ele, interessados em saber mais sobre ele, andar com ele. Jesus quer ter um relacionamento íntimo, comunhão conosco. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido.
Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Eles esperavam, portanto não esperam mais. A esperança supostamente frustrada, perderam a esperança, o que fazer? Não permanecer, não perseverar, ir por outro caminho, voltar para a vida de antes, tudo o que tinham deixado para seguir a Jesus, eles foram e estavam a caminho de Emaús. Os dias difíceis onde desacreditamos que haverá saída. Não acreditamos mais que o Senhor pode fazer algo. Estavam olhando para a dificuldade, para o impossível, para o impedimento, o desespero da morte, da crucificação, não olharam para o da ressurreição. No mesmo dia em que Jesus Cristo havia ressuscitado, estavam indo para Emaús. Como não viram acontecer ressurreição, eles só não viram, mas já tinha acontecido, vieram a perceber depois. Deus já deu livramento, já deu o escape, e nós não vimos. Mas vamos ver. Para conhecer o Senhor, é necessário caminhar com Ele, escutar atentamente Sua palavra, deixar-se cativar por Ele, sentar-se à mesa com Ele, e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. Ele está sempre ali para nos ouvir e caminhar ao nosso lado. Depois de nos ouvir, Ele por meio de Sua palavra vem nos orientando, dando direção, mostrando o caminho, abrindo nossos olhos. Jesus havia sido crucificado sexta-feira, e já havia se passado 3 dias desde sua morte. Ele então ressuscita, e se encontra com aqueles 2 homens, que estavam conversando enquanto caminhavam. No caminho de Emaús. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Porque Jesus tinha mais para ensinar, porque Jesus queria abrir os olhos deles, para não perturbarem e perderem aquele momento, para poderem falassem livremente, como não o reconheceram, falariam livremente, tudo sem ocultar nada, pensavam que era um visitante que não sabia de nada. Não tinham com que se preocupar. Jesus, como mestre sábio na arte da conversão, parte da situação em que os 2 discípulos se encontravam naquele momento. Questiona-os para que falem à vontade das causas de sua tristeza, decepção. Jesus então os questiona sobre o que estavam discutindo, e ouve. Mas já sabia o motivo deles, estavam tristes e decepcionados. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Achando que era Jesus que estava mal informado, alheio. Mas eles que não estavam entendendo, mesmo com tanta informação, profecias, cumprimento de profecias, pregações, Jesus nos faz entender sua palavra, traz revelação. Como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória. Passos errados, direção errada, que levam ao caminho errado, saíram do caminho, eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, porque desistimos antes do tempo, não cremos. Se não fosse Jesus ir ao nosso encontro, no caminho, para nos direcionar ao caminho certo novamente, não teriam recebido a promessa. Jesus sempre vem ao nosso encontro quando pensamos em desistir, quando estamos fracos, desanimados. Jesus maravilhoso tornou-se a retomada da comunhão, o cumprimento da promessa. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles, nossos e de toda a humanidade. Devemos reconhecer nossa indignidade. Às vezes não nos reconhecemos como realmente nós somos. Nós somos pecadores, falhos e não temos nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que nós merecemos é a condenação. Quem crucificou Cristo fomos nós. A pergunta de Jesus foi o ponto de partida para aqueles 2 encontrarem a resposta em Jesus, através de Jesus, que ajuda a esclarecê-los, iluminá-los e devolver-lhes a alegria e a esperança perdidas. Já que, aproximando-se da aldeia para onde iam, Jesus provoca neles uma atitude. Quando ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante convidar, hospedar, receber. Receber Jesus, convidar Jesus para entrar, para ficar, pela comunhão, repartir do pão, o desejo de Jesus de ter comunhão com eles. Estar em um mesmo lugar,
mesmo abrigo, debaixo das asas do Onipotente, compartilhando Jesus, alimentando com a palavra, com o pão vivo que desceu do céu, na presença de Jesus, no mesmo Espírito Santo, fazendo parte do corpo de Cristo. Jesus espera que nós queiramos sua companhia. A presença de Jesus é agradável. Jesus aceita o convite, basta convidar. Estiveram em Emaús, mas não permaneceram. O lugar deles era Jerusalém, na presença de Deus. Muitas vezes estamos indo em direção a Emaús, mas precisamos achar o caminho de volta para Jerusalém, perto de Deus. Caminho da comunhão. Alguns estiveram em Jerusalém, mas em algum momento da vida, experimentou o poder vivo de Deus, a presença de Deus. Mas depois de alguns fatos ruins da vida, afastaram para a periferia de Jerusalém, e depois para bem longe, e alguns nunca mais voltaram. Enquanto seguindo Jesus, já passamos, estamos passando ou vamos passar por momentos, em que nossa tendência será tomar rumo ao caminho de Emaús. Aquela decepção, aquele momento de tristeza, aquela perda, tudo isso pode nos levar a desejar voltar a Emaús, abandonar Jerusalém. Caso tenhamos momentos de falta de fé, de desesperança. Nesses momentos, vamos lembrar, Jesus ressuscitou, está vivo, cuidando de cada um dos seus seguidores, e certamente está presente naquele momento difícil. Jesus quer se revelar a eles, a nós. Os olhos deles foram abertos, alegres, felizes, com a certeza cristã da ressurreição de Jesus, eles voltaram a Jerusalém, onde deviam estar, de onde não deviam ter saído. Lucas capítulo 22 versículo 19 tomou o pão, e, partindo, deu-o aos discípulos, dizendo-lhes: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Estamos fazendo em memória, sempre relembrar, que precisamos de Deus, que sem Ele não tem salvação. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho à verdade e à vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho à verdade e à vida. Jesus mostra o caminho. Para não sairmos do caminho, não nos perdermos no caminho, não errarmos o caminho, para não perder a salvação. Andar com Jesus leva à salvação. Então, ele entrou para ficar com eles quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Glórias a Deus. Aleluias.